O Evangelho de Judas. O relato secreto da revelação que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes durante uma semana, 3 dias antes de que ele celebrasse a Páscoa. Quando Jesus apareceu na terra, ele executou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade, e desde então alguns caminharam de maneira reta, enquanto outros participaram de transgressões. E os 12 discípulos foram chamados. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios de além-mundo e o que aconteceria no fim. Frequentemente, ele não aparecia aos seus discípulos como ele mesmo, mas ele se achava entre eles como uma criança. Um dia, Jesus estava com seus discípulos na Judéia e ele os encontrou reunidos e sentados em atitude piedosa. Quando ele se aproximou, seus discípulos, reunidos e sentados, ofereceram uma oração de ação de graças sobre o pão. Ele riu. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que estás rindo de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é certo. Ele respondendo disse-lhes: Eu não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isso devido às suas próprias vontades, mas sim porque é através disso que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus disse-lhes: Como vocês me conhecem? Verdadeiramente eu digo a vocês, nenhum membro da geração das pessoas que estão entre vocês me conhecerá. Quando seus discípulos ouviram isto, começaram a ficar bravos e enfurecidos, e começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Quando Jesus observou a falta de entendimento deles, ele disse-lhes: Por que esta agitação os enfureceu? Seu Deus que está dentro de vocês e provocou a fúria dentro de suas almas. Deixe qualquer um de vocês que seja bastante forte entre os seres humanos manifestar o humano perfeito e se levante ante minha face. Todos eles disseram: Nós temos a força. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé ante Jesus, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de levantar-se ante Jesus, mas não pôde olhá-lo nos olhos, e Judas virou sua face. Judas disse-lhe: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu és do reino imortal de Barbelo, e eu não sou merecedor de proferir o nome daquele que te enviou. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse-lhe: Afaste-se dos outros, e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá, para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Judas disse-lhe: Quando tu me contarás essas coisas, e quando virá o grande dia de luz amanhecer para a geração? Mas quando ele disse isso, Jesus o deixou. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu para seus discípulos novamente, e eles lhe disseram: Mestre, para onde foste e o que fizeste quando tu nos deixaste? Jesus disse-lhes: Eu fui para uma outra geração grande e santa. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, o que é a grande geração que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nestes reinos? Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhes: Por que vocês estão pensando em seus corações na geração forte e santa?
Verdadeiramente eu digo a vocês que ninguém nascido deste Eon verá essa geração, e nenhuma hoste angelical das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar com ela, porque aquela geração não vem de que se tornou a geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade, poder o qual os outros poderes pelo qual vocês regem. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram preocupados em espírito, não puderam dizer uma só palavra. Num outro dia, apareceu-lhes Jesus. Eles disseram a ele: Mestre, nós ouvimos em uma visão, porque tivemos grandes sonhos. Noite. Ele disse: Por que têm vocês, quando vocês foram se esconder? Eles disseram: Nós vimos uma grande casa com um grande altar nela e 12 homens. Eles são os sacerdotes. Nós diríamos: e um nome, e uma multidão de pessoas que está esperando naquele altar até os sacerdotes e recebem as oferendas. Mas nós ficamos esperando. Jesus disse: Como são os sacerdotes? Eles disseram: Alguns 2 semanas, alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas, em louvor e humildade entre si. Alguns com os homens, alguns estão envolvidos em massacres, alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais, e os homens que estão de pé ante o altar invocam teu nome, e em todas as suas ações deficientes os sacrifícios são concluídos. Depois que disseram isto, eles ficaram quietos, porque estavam preocupados. Jesus disse-lhes: Por que vocês estão aborrecidos? Verdadeiramente digo a vocês, todos os sacerdotes que estavam de pé ante aquele altar invocavam meu nome. Novamente eu digo-lhes, meu nome foi escrito nisto, das gerações das estrelas através das gerações humanas. E eles plantaram árvores sem frutos em meu nome de uma maneira vergonhosa. Jesus disse-lhes: Aqueles que vocês viram recebendo as oferendas no altar, aqueles são vocês. Esse é o Deus que vocês servem, e vocês são aqueles 12 homens que vocês viram. O gado que vocês viram sendo trazido para o sacrifício são as várias pessoas que vocês desencaminharam diante daquele altar. Estarão de pé e farão uso de meu nome desse modo, e gerações de piedosos permanecerão leais a ele. Depois disto, um outro homem estará lá de pé pelos fornicadores, e outro irá se levantar pelos assassinos de criança, e outro pelos que dormem com homens, e pelo que se privam, e pelo resto das pessoas de poluição, e ilegalidade e erro, e os que dizem: Nós somos como os anjos. Eles são as estrelas que trazem tudo à sua conclusão. Pois foi dito às gerações humanas: Vejam, Deus recebeu o vosso sacrifício das mãos de um sacerdote, isso é, de um ministro do erro. Porém é o Senhor do universo que comanda. No último dia, eles serão envergonhados. Jesus disse-lhes: Parem de sacrificar o que vocês têm sobre o altar.
desde que eles estão sobre suas estrelas e seus anjos e já lá chegaram às suas conclusões. Assim os deixem serem laçados antes de vocês e os deixem ir a gerações. Um padeiro não pode alimentar toda a criação existente debaixo do céu, e para eles e para nós. E Jesus disse-lhes: parem de lutar comigo. Cada um de vocês tem sua própria estrela, e todos em quem veio para a árvore dessa eternidade durante um tempo. Mas ele veio para molhar o paraíso de Deus e a geração que durará, porque ele não poluirá o caminho de vida daquela geração, mas por toda a eternidade. Judas disse a ele: Rabi, que tipo de fruto esta geração produz? Jesus disse-lhe: as almas de todas as gerações humanas morrerão. Porém, quando estas pessoas completaram o tempo do reino e o Espírito as deixar, seus corpos morrerão, mas suas almas estarão vivas, e eles serão levados. Judas disse: e o que fará o resto das gerações humanas? Jesus disse: é impossível plantar sementes nas pedras e colher seus frutos. Esta também é a maneira, a geração poluída e a sofia corruptível, a mão que criou as pessoas mortais, de forma que suas almas vão até os reinos eternos do alto. Verdadeiramente, eu lhes digo, anjo, poderá ver que estes para quem gerações santas. Depois que Jesus disse isso, partiu. Judas disse: Mestre, como tu escutaste a todos eles, agora também escuta-me, pois eu tive uma grande visão. Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhe: Você, 13º espírito, porque tenta sem se abater, mas fala, e eu serei indulgente com você. Judas disse-lhe: na visão, eu me vi sendo apedrejado pelos 12 discípulos, que estavam perseguindo-me severamente. E eu também vim para o lugar onde, também, depois de ti, e vi uma casa, e meus olhos não puderam compreender seu tamanho. Grandes pessoas estavam cercando-a, e aquela casa tinha um telhado de verdura, e no meio da casa havia uma multidão, dizendo: Mestre, leva-me juntamente com estas pessoas. Jesus respondendo disse-lhe: Judas, sua estrela o desviou. Ele continuou: nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que você viu, pois aquele lugar está reservado para o sagrado. Nem o sol, nem a lua regerão lá, nem o dia, mas o sagrado lá habitará sempre, no reino eterno, com os anjos santos. Olhe, eu lhe expliquei os mistérios do reino, e eu lhe ensinei sobre o erro das estrelas, e envia-o nas 12 eternidades. Judas disse: Mestre, poderia ser que minha semente estivesse debaixo do controle dos regentes? Jesus respondeu-lhe dizendo: venha, mas isso você sofrerá muito quando você vir o reino e
toda a sua geração. Quando Judas ouviu isso, ele disse: qual foi o bem que eu recebi, pois tu me separaste para aquela geração? Jesus respondendo, disse-lhe: você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você regerá sobre elas. Nos últimos dias, eles amaldiçoarão sua ascensão para a geração santa. Jesus disse: venha para que eu possa lhe ensinar acerca dos segredos que nenhuma pessoa jamais viu, pois lá existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, do qual há um grande espírito invisível, o qual nenhum olho de qualquer anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais compreendeu e nunca foi chamado por qualquer nome. E uma nuvem luminosa lá apareceu, e ele disse: permita que um anjo nasça para ser meu criado. Um grande anjo, o divino iluminado autogerado, emergiu da nuvem. Por causa dele, 4 outros anjos nasceram de uma outra nuvem, e eles se tornaram criados para o anjo autogerado. O autogerado disse: permite, nasça, e nasceu. E ele criou a primeira luminária para reinar sobre ele. Ele disse: permita que os anjos nasçam para servi-lo. E miríades, um sem número, nasceram. E ele disse: deixei um eon iluminado nascer. E ele nasceu. Ele criou a segunda luminária para reinar sobre ele, juntamente com miríades de anjos para servi-lo. Isso é como ele criou o restante dos eons iluminados. Ele os fez reinar sobre eles e criou para eles inumeráveis anjos para assisti-los. Adamás estava na primeira nuvem luminosa, que nenhum anjo jamais viu entre tudo aquilo chamado Deus. Ele, que é a imagem e a semelhança deste anjo, ele fez a incorruptível geração de Sete desaparecer. Os 12, os 24, ele fez 72 luminárias aparecerem na geração incorruptível, conforme a vontade do Espírito. As 72 luminárias mesmas fizeram aparecer 360 luminárias na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito, de maneira que o número delas deveria ser de 5 para cada uma. Os 12 eons das 12 luminárias constituem o pai delas, com 6 céus para cada eon, de maneira que há 72 céus para as 72 luminárias, e para cada uma delas 5 firmamentos, uma para o total de 360 firmamentos. A elas foi dada autoridade um grande hoste inumerável de anjos, para a glória e adoração. E depois disso também espíritos virgens, para a glória e adoração de todos os eons e dos céus e dos firmamentos deles. A multidão constituída desses imortais é chamada de cosmos, isso é, perdição, pelo Pai e pelas 72 luminárias, que estão com os autogerados e seus 72 eons. Nele, o primeiro humano apareceu, com seus poderes incorruptíveis, e o eon que apareceu com sua geração,
o Eon, no qual estão as nuvens do conhecimento, e o anjo é chamado El. Eon, depois dito, permita-me que os 12 anjos apareçam para governar o caos e o mundo inferior. E veja, da nuvem apareceu um anjo, cuja face relampejava com fogo e cuja aparência foi sujada com sangue. O nome dele era Nebron, e quer dizer rebelde. Outros o chamam Yaldabaoth. Outro anjo, Saclas, também veio da nuvem. Assim Nebro criou 6 anjos, assim como também Saclas, para serem assistentes. E esses produziram 12 anjos nos céus, com cada um recebendo uma porção dos céus. Os 12 governantes falaram com os 12 anjos: permite cada um de vocês, e os deixaram. Geração a anjos. O primeiro é Sete, que é chamado Cristo. O segundo é Harmatot, que é. O terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios. Estes são os 5 que regem o mundo inferior e preponderantemente o caos. Então Saclas disse aos seus anjos: criemos um ser humano segundo a semelhança e a imagem. Eles mudaram Adão e sua esposa Eva, que é chamada na nuvem de Zoe, pois por este nome todas as gerações buscam o homem. E cada uma delas chama a mulher por estes nomes. Agora, Saclas não, controlo, exceto as gerações, isso. E o governante disse a Adão: você viverá muito tempo com seus filhos. Judas disse a Jesus: o que é uma longa duração de tempo, a qual o ser humano viverá? Disse Jesus: por que você está desejando saber disso? Aquele Adão, com a geração dele, viveu seu tempo de vida no local onde ele recebeu seu reino, com longevidade junto com seu regente. Judas disse a Jesus: o espírito humano morre? Jesus disse: foi por isso que Deus ordenou a Miguel que desse os espíritos das pessoas a elas, como um empréstimo, de maneira que elas poderiam oferecer serviços. Mas o Altíssimo ordenou a Gabriel que concedesse espíritos à grande geração sem regente sobre ela, isso é, sobre o espírito e a alma. Então o resto das almas, luz ao redor, deixe espírito, isso é, dentro de você mora nessa carne, entre as gerações de anjos. Mas Deus fez com que o conhecimento desse dado para Adão e aqueles que estavam com ele, de forma que os reinos do caos e do mundo inferior não poderiam controlar o conhecimento deles. Judas disse a Jesus: assim, o que farão essas gerações? Jesus disse: verdadeiramente eu lhe digo, para todos eles as estrelas trazem a conclusão dos assuntos. Quando Saclas completar o lapso de tempo designado para ele, a primeira estrela deles aparecerá com as gerações, e eles terminarão o que disseram que fariam. Então eles fornicarão em meu nome e matarão suas crianças, e eles irão e meu nome, e ele irá sua estrela sobre o 13º Eon. Depois disso, Jesus riu. Judas disse: mestre, por que tu estás rindo de nós? Jesus respondeu e disse: eu não estou rindo de vocês, mas sim do erro das estrelas, porque essas 6 estrelas vagam aproximadamente
com 5 combatentes, e todos eles serão destruídos junto com suas criaturas. Judas disse a Jesus: Olha, que farão os que foram batizados em teu nome? Jesus disse: Verdadeiramente eu digo a você, este batismo, meu nome, para mim. Verdadeiramente eu digo a você, Judas, aqueles que ofereçam sacrifício a sacras, Deus, tudo que é mal. Mas você excederá a todos, pois você sacrificará o homem que me reveste. Seu chifre, a sua taça, já foi elevado. Sua ira foi acendida, sua estrela mostrou-se brilhante, e seu coração tem. Verdadeiramente seu último torna-se, aflige o regente desde que ele será destruído. Então a imagem da grande geração de Adão será exaltada previamente para o céu, a terra e os anjos. Aquela geração que é dos reinos eternos existe. Olhe, a nuvem, tudo foi contado. Erga seus olhos para cima e olhe para a nuvem e para a luz dentro dela e para as estrelas que a cercam. A estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Os que estavam em pé no chão ouviram uma voz que vinha da nuvem dizendo: Grande geração, imagem. Os altos sacerdotes murmuraram porque ele havia entrado no quarto de hóspedes para fazer sua oração. Mas alguns escribas estavam lá, observando cuidadosamente para prendê-lo durante sua oração, porque eles tinham medo das pessoas, desde que ele foi considerado por todos como um profeta. Eles aproximaram-se de Judas e disseram: O que você está fazendo aqui? Você é um discípulo dele. Judas lhes respondeu como eles desejavam, e ele recebeu algum dinheiro e ele o entregou para eles.